Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos neste terceiro domingo da Páscoa e nos deparamos mais uma vez com esse evangelho conhecido nosso dos discípulos de Emaús. Eu gostaria de destacar 3 pontos aqui. O primeiro ponto é a questão do desânimo. E esse desânimo se explica na própria leitura. Lá no versículo 21, eles falam com Jesus, que eles não reconheceram ainda, o seguinte: nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Então eles tinham uma expectativa, uma imaginação, uma fantasia. Eles esperavam algo que o Cristo iria fazer conforme a concepção deles. E não aconteceu. Qual era a expectativa? Libertar Israel. E de repente o Cristo é preso, é torturado e morre na cruz. Totalmente diferente daquilo que eles esperavam que acontecesse. Então eles estavam decepcionados, desanimados, frustrados, inclusive voltando para a sua antiga vila de Emaús, então voltando para a vida velha. Então eles estavam vivendo um momento de desistência, porque aquilo que eles esperavam deu errado. E isso já nos ensina uma coisa que eu tenho sempre batido nas homilias, que Deus nos contraria. Deus, ele não está aí para nos agradar e agir conforme eu quero, eu penso, eu gosto, eu prefiro, eu desejaria. Deus, o tempo inteiro, com a sua verdade para nossa conversão e santificação e também salvação, nos contraria. Ele não segue a lógica humana. Ele tem a lógica divina, muito mais profunda que a nossa lógica. Portanto, diante da doutrina, diante da fé, diante do ensinamento de Deus, diante da sua palavra, nós vamos ser incomodados mesmo. Vai ter a tendência a nos contrariar mesmo, para que a gente possa se converter. Senão, do contrário, não tem conversão. Se a verdade não é dita para mim, essa verdade não mexe comigo, não faz eu me questionar dos meus valores, da vida que eu levo. Então aqui nós vemos claramente que o Senhor contrariou todas as expectativas, tudo aquilo que eles pensavam de quem era o Messias. Então Deus vai sempre nos contrariar. Não para fazer birra, nem para te humilhar, mas para a tua conversão. Então não queira uma fé e uma religião que te agrada, que fala tudo que você quer ouvir. Queira uma fé, uma religião e um Deus que te contraria e que te ajuda a amadurecer na fé. Ainda dentro desse desânimo, nós aprendemos, porque eles vinham conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. E quando Jesus se aproxima e eles não reconhecem, diz o texto que eles respondem à pergunta de Jesus com um rosto triste. Desânimo, decepção, frustração. A vida tem seus altos e baixos, você sabe disso. A maioria das coisas que a gente planeja dá errado ou não sai do jeito que a gente gostaria que saísse. Então, nós não podemos nos entregar ao desânimo, à tristeza, ao pessimismo, à reclamação, à murmuração ou até à desistência. A própria palavra de Deus fala que não entregue a tua alma ao desânimo, à tristeza, porque ela já matou a muitos. Uma morte interior, uma morte espiritual. Portanto, diante
dos desafios da vida, e especialmente diante dos problemas e até daquilo que não deu certo, nós não podemos nos entregar ao desânimo. E as coisas não dão certo, não é porque Deus quer, as coisas não dão certo, não é porque Deus está castigando, as coisas muitas vezes dão errado, não é porque eu fiz alguma coisa errada e agora Deus está me punindo. Não, Deus não age assim. Deu errado e dão errado pela própria lógica mundana conduzida por um pensamento pecaminoso. Por que as coisas às vezes dão errado nos nossos projetos, no dia a dia, e nós enfrentamos as decepções da vida? Porque a lógica mundana que conduz o mundo, ela está baseada no ódio, no egoísmo, no orgulho, na competição, na rivalidade, na inveja, no ciúme. Então, o mundo que segue essa lógica, claro que vai dar errado, claro que vamos nos decepcionar. Então, não é castigo de Deus, nem é azar, que você tem, são consequências de um mundo conduzido pelo pecado. Então, muita coisa não depende de nós e muita coisa nos afeta. E até outras situações, até fomos nós que escolhemos errado e colhemos a consequência de não dar certo. Paciência. Não adianta entregar-se ao desânimo. Não adianta entregar-se à lamentação. Pior ainda seria desistir de caminhar porque alguma coisa deu errado. A gente precisa desenvolver uma certa resistência. Precisa desenvolver uma resiliência e, claro, perseverança. Sempre tendo Cristo como referencial. Então esse foi um primeiro momento, um primeiro desânimo. Depois eu gostaria de destacar um outro ponto tão importante quanto esse dentro da leitura. A leitura diz que eles estavam como que cegos e não reconheceram Cristo. Dois motivos porque eles não reconheceram Cristo. Primeiro motivo teológico. Cristo ressuscitou. Ele não ressuscitou com um corpo humano como era o que eles estavam acostumados a ver. Agora é um corpo transfigurado, glorioso. Então, por isso, é provável que eles tenham tido a dificuldade de reconhecê-lo em primeiro momento, porque ele não estava da mesma forma como antes. Um corpo transfigurado, glorioso, ressuscitado. Tem um aspecto diferente, com certeza. Lembra da transfiguração, da qual esses dois discípulos não participaram, foram só 3 apóstolos que participaram, e que eles falaram que Cristo se transfigurou e as roupas ficaram tão alvas, tão limpas, que nenhuma lavadeira na terra poderia deixar aquela roupa tão brilhante. Então a gente tira daí a referência de que eles não reconheceram Cristo, porque um corpo glorioso, ressuscitado, transfigurado, é diferente. Mas eles poderiam ainda reconhecê-lo pela palavra, pela voz, pela maneira como ele explicava as coisas, mas ainda assim não reconheceram. Por quê? Porque eles estavam fechados no desânimo, estavam olhando para o problema, para o sofrimento, para a frustração deles, estavam ali concentrados na decepção que eles viveram. Eles estavam girando em torno daquele sentimento ruim que eles tinham no coração por tudo aquilo de mal que eles viveram naqueles dias pela paixão e morte do próprio Jesus. Quando nós nos concentramos no problema, quando nós giramos em torno do problema das decepções, quando nós fazemos tempestade diante dos problemas e ficamos alimentando isso no nosso coração, na nossa mente, com certeza a gente fica cego.
a gente não consegue ter discernimento das coisas. O problema faz a gente perder o bom senso, se desesperar, ou até o próprio desânimo, cria em nós uma cegueira que a gente não consegue perceber soluções, caminhos, alternativas e até não consegue reagir. E às vezes quando reage, ainda reage de uma maneira equivocada. Por quê? Porque é o problema que está no centro, é o desânimo que está no centro, é o desespero que está no centro. Essas são as piores horas para tomar uma decisão. E eles tomaram a decisão de voltar para a vida antiga, abandonar o projeto de Deus, a missão que eles tinham recebido, porque eles estavam olhando só para o problema. Decepcionados e frustrados. Por isso, não reconheceram Jesus. Porque foram incapazes de perceber o que estava acontecendo ao seu redor. Nos nossos dias, nós temos muitas coisas que nos impedem de reconhecer o Cristo. O nosso ativismo, o corre-corre no dia a dia, o excesso de preocupações. A gente vai levando a vida e o pior, às vezes parece o refrão daquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não vamos reconhecendo o Cristo. Quando Ele se aproxima na sua palavra, quando Ele se aproxima através da igreja continuadora da sua missão, quando Ele se aproxima nos seus ensinamentos com a sua doutrina, quando Ele se aproxima através da vivência dos sacramentos, através inclusive de uma vida de oração que nós precisaríamos cultivar, mas eu corro de um lado para o outro, me inquieto e não consigo perceber Deus agindo, Deus falando, Deus providenciando, Deus me conduzindo ou querendo me conduzir. Eu estou tão cheio de barulho também que não dá para escutar. Você tem que aprender a silenciar, a colocar o pé no freio, a ter tempos e, quem dera, deveríamos todo dia reservar um tempinho, principalmente para oração e meditação da palavra. Nem que fosse meia hora de tempo, dentro das 24 horas que nós temos no dia. Porque é aí que nós vamos conseguir reconhecer o Cristo. É aí que nós vamos dar espaço para Ele agir em nós, para Deus Espírito Santo nos inspirar. Mas se eu estou no barulho, se eu estou no ativismo, eu não consigo reconhecê-lo. Pior ainda, às vezes eu não consigo reconhecer o Cristo, porque agora nós temos os gurus, né? Todo mundo agora quer se arvorar como alguém que vai dar uma receita para você resolver os seus problemas, para você superar as dificuldades, como se fosse uma receita de bolo que não existe. E o pior, no bueiro do inferno que se chama redes sociais. As redes sociais estão aí com um monte de gente, às vezes desinformada, mal formadas, às vezes pessoas que vendem uma aparência de que elas têm um certo conhecimento e elas não têm, elas são superficiais, que alimentam fanatismos e teorias da conspiração, e às vezes são fake news. E para ganhar clique, porque os cliques, os joinhas rendem dinheiro para eles, inventam e fazem histórias mirabolantes e divulgam os vídeos por aí. Estão se tornando os novos gurus da pós-modernidade, do tempo da tecnologia, do tempo dessa comunicação relâmpago. E em vez da gente reconhecer o Cristo, a gente não reconhece o Cristo. Fica ouvindo esse povo, que às vezes são cegos querendo guiar outros cegos. E quando um cego guia o outro, com todo respeito a quem tem deficiência visual, os dois vão cair num buraco. Já diz o Evangelho. Então tomemos cuidado, porque hoje as redes sociais, com as suas
fake news e com gente que se faz entendida sem ser entendida, podem estar atrapalhando as pessoas de reconhecer o Cristo. Também não reconhecemos o Cristo porque estamos cheios de nós mesmos. Os meus gostos, as minhas vontades, os meus desejos, os meus caprichos, a maneira como eu penso, eu quero uma fé que seja produto. E quando a fé e a igreja são produtos, o freguês sempre tem razão. Então, se não é do meu jeito, não é como eu penso, e se aquilo que falam lá eu não concordo, se aquilo que a verdade que me dizem, eu até me sinto ofendido com a verdade, eu não quero ser orientado, não quero ser corrigido, difícil de reconhecer o Cristo. Porque está sempre o meu eu na frente. Está sempre as minhas opiniões, gostos, preferências. E nós já vimos no início dessa homilia que Deus nos contraria. Ele não pensa como nós pensamos. Ele não segue a nossa lógica. E a infinita sabedoria dele é muito mais profunda do que qualquer coisa que eu possa conceber como pensamento. Então, muitas vezes não reconhecemos o Cristo porque queremos uma fé light, desleixada e que só me agrade. Vai ser difícil reconhecer o Cristo, porque ele vai, com a sua verdade, me desagradar, me incomodar para a minha conversão. E mais, muitas vezes, existem pessoas que não querem mesmo, livremente não querem aceitar o Cristo, livremente não acreditam nele. Ótimo. Eu não posso convencer ninguém e nem forçar ninguém a seguir o Cristo. Se a pessoa desejou não seguir, paciência. Porque um seguimento forçado, um seguimento dessa maneira não serve. Ou eu aceito, ou eu não aceito. Então, paciência. A gente também não vai julgar ninguém, nem fazer guerra contra ninguém, porque não quer seguir. Cada um assuma a responsabilidade das escolhas que faz. Aqui, não seguir o Cristo pode resultar para eles em condenação eterna. Rezemos para que não aconteça isso. Portanto, reconhecer o Cristo é fundamental na sua igreja, na sua palavra, na sua doutrina, nos seus sacramentos, na vivência da oração, para que ele possa agir em mim. E até para que eu possa superar aquele desânimo que os discípulos de Emaús estavam sofrendo. E por fim, eu falei que tinha 3 pontos. O terceiro ponto é que, à medida em que nós reconhecemos o Cristo, ele nos leva a fazer uma coisa que ele fez com os discípulos de Emaús. Uma releitura da vida, uma releitura dos fatos, uma releitura das nossas atitudes. Portanto, uma espécie de exame de consciência. Porque quando ele está conversando ali com os discípulos, eles estão cegos com o problema e com o desânimo. Diz o Evangelho que Jesus disse para ele, e começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Jesus estava fazendo uma releitura da história da salvação para que eles agora compreendessem melhor e amadurecessem a fé deles e a maneira deles caminharem. Então, na nossa vida, quando reconhecemos o Cristo, é preciso, com Ele, nunca sem Ele, fazer uma releitura da nossa vida. Repensar as nossas atitudes. Reler os fatos da nossa vida, não para ficar ruminando, se lamentando, se condenando,
e às vezes até colocando culpa nos outros. Não. Também não é para cair numa mania perfeccionista. Eu errei aqui, agora eu vou dar um jeito de eu ser certinho aqui. Andar em cima da linha que nem um trem, sem desviar para um lado nem para o outro. Vai adoecer. Porque ninguém é perfeito. O perfeccionismo nos adoece. Exigência demais também nos adoece. Então, reler a vida, repensar as nossas atitudes à luz da verdade de Deus, a partir do reconhecimento da verdade de Deus, não é ficar remoendo os fatos, até porque isso faz mal, ficar lembrando que o que me aconteceu, coitado de mim, coitada de mim, porque eu fiz isso, porque fizeram aquilo para mim, que vida sofrida, que dó. Não, isso aqui vai te adoecer. Reler, repensar, é fazer uma releitura aonde eu vou amadurecendo com os erros, amadurecendo com o que deu errado, amadurecendo com os fracassos, amadurecendo com as coisas ruins que me aconteceram. E não é porque eu gosto de sofrer que eu seja masoquista, não. Eu amadureço fazendo uma releitura, aprendendo a superar com a força de Cristo, aprendendo a superar com a palavra de Deus, aprendendo a superar com o ensinamento da igreja, com a espiritualidade, aprendendo a superar com a vivência dos sacramentos, aprendendo a superar com a prática da oração. Repensar. O cristão precisa sempre repensar-se diante da verdade de Deus. Se eu antes tinha uma atitude de ódio, eu preciso repensar aquela atitude para, com a graça de Deus, me esforçar para amar. Se eu antes tinha uma atitude que não tem dificuldade de perdoar, eu preciso repensar, com a graça de Deus, diante da verdade de Deus, para ter uma atitude que eu me esforço para perdoar. Se eu tenho dificuldade de dialogar, o cristão precisa repensar, com a graça de Deus, iluminado por Deus, com a sua palavra, a sua orientação. Precisa repensar para aprender a dialogar, sabendo falar sem ofender e sabendo ouvir sem se ofender, para que cheguemos a um consenso, a um entendimento diante dos nossos conflitos. Repensar. Portanto, a fé autêntica, a partir do reconhecimento de Cristo, além de me ajudar a vencer os desânimos da vida, essa fé autêntica também vai me ajudar a repensar as minhas atitudes, aonde eu preciso me converter, amadurecer, trabalhar em mim a minha paternidade, a minha maternidade, o meu ser filho, o meu ser amigo, o meu ser membro de uma comunidade, de uma pastoral, a minha vivência da fé. O cristão é alguém que sempre está repensando e espero amadurecendo, para que a gente possa vivenciar aquilo que diz a oração do dia, a oração da coleta que nós fizemos agora há pouco, porque ela termina assim: com plena confiança do dia da ressurreição. Deixa eu pegar uma frase mais acima para a gente entender melhor. Tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Então, à medida que eu reconheço Cristo, e à medida que eu tenho fé nele e me deixo orientar, eu procuro com plena confiança o dia da ressurreição. A grande meta do cristão, o grande sentido da nossa vida é para onde nós precisamos caminhar. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima interceda por nós, que as luzes do Espírito Santo nos ajude a, diante do desânimo, diante dos desafios da vida, diante daquilo que deu errado, reconhecendo o Cristo, fazer uma releitura diante dessas situações e superarmos essas situações com a força de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.